Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma produção da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra aqui jogando conversa fora com alguém. Hoje com meu amigo Yuri Cruz. Tudo bem, Yuri? Tudo bom? Tranquilinho, meu velho? Bem. Gente, o Yuri é formado em rádio e TV pela FAAP e ao longo da carreira dele na área, passeou pela TV, passeou pelo streaming, trabalhou em programas já icônicos da TV, como o CQC da Band, trabalhou por lá, trabalhou também no Canta Comigo, certo? Canta Comigo. E outros trabalhos também no streaming. O que mais que você fez? Eu sei que você fez um monte de coisa, cara. Me conta aí. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu fiz bastante coisa, já rodei bastante, apesar da cara jovem, é muito botox e preenchimento, já há 40 anos já rodei bastante. Eu fiz o CQC durante muito tempo, eu fiz Doc Realities para Discovery. Legal. Fiz um que vai ser lançado agora, que é o dos Muqueanas, fiz um de noiva. De organizar de noiva. As wedding planners, já fiz. Cara, deve ser muito divertido fazer isso. É sensacional. Trabalhei no programa do Porchat, aí saí um pouco da parte jornalística de humor ali. Sim. E fui mais para a área de artes. Então comecei a fazer o Canta Comigo, que é um programa de canto, fiz o Dance in Brasil, que é um programa de dança, o The Fork também é um programa de canto. E hoje já fiz programa de gastronomia, o Iron Chef da Netflix. Hoje eu vou pulando pra tudo que é lado, assim, faço de tudo. Massa. Yuri, queria começar essa conversa com uma provocação, tudo bem? Claro. Então vamos lá. Em 1985, o Titãs lança o álbum Televisão. Sim. Né? Um ano depois vai lançar lá o Cabeça Dinossauro, né? Aquele que é colocado por muita gente como o grande disco dos caras. No Televisão, tem uma faixa chamada Televisão, letra do Arnaldo, que ela começa com "A televisão me deixou burro, muito burro demais". Tantos anos depois, a televisão e o streaming deixam a gente burro, muito burro demais, ou isso é conversa, cara? Eu acho que é muito relativo, porque eu acho que as pessoas tendem a se deixar burras demais. Como assim? Você tem 1 milhão de opções do que você pode assistir no streaming. Opa, sim. Você tem 1 milhão de opções do que você vai assistir na TV. A sua escolha dentro dessa liberdade que é te imposta vai fazer com que você fique burro ou não. Você pode assistir um Roda Viva que te traga uma coisa culta. Você pode assistir um Big Brother que para alguns pode te parecer um entretenimento banal, mas que muitas pessoas vão defender que muitas pautas ou assuntos atuais são discutidos dentro dessa casa. E eu acho, brinquei com isso, mas você pode assistir as duas coisas também, né? Porque o entretenimento, entre muitas aspas aqui, vazio, ele tem o seu valor, pelo amor de Deus, né? Porque se a vida for só ler Shakespeare, fica difícil pra gente também, né, velho? Então eu acho que é uma questão assim, e vamos lá, uma das primeiras coisas que a gente estuda quando entra para estudar audiovisual é a produção em massa e a comunicação em massa. Sim. Que é um fenômeno que acontece e acredito que muito a música do Titãs tenha vindo porque o auge da TV tá ali. Sim, no Brasil nos anos 80. Dos anos 80 ali. Tanto é que as grandes brigas por audiência no domingo, a gente que tem mais idade vai lembrar, Gugu, Faustão, Sushi Erótico, umas coisas escabrosas, tudo era feito por audiência. A partir do momento que você tem um meio de comunicação de massa, o que você coloca nele vai ser replicado por muitas pessoas. Sim. Então, a gente brinca. A televisão, ela cria costumes, ela cria tendência. É indutor cultural danado, né, cara? Cria hábito, costume ali, pô. Então, você muda, uma novela da Globo tem a capacidade de, mudar o comportamento como as pessoas se relacionam. Sim, isso é muito poderoso, muito potente. Quando você tem uma novela que nem foi Avenida Brasil, que as pessoas pararam pra assistir um episódio final... Essa novela foi maluca, cara. Eu lembro, eu ganhei que essa novela tinha virado um fenômeno quando o Ado, meu padrasto, cara, você que tá em casa, você não conhece o meu padrasto. Ele é o brasileiro, assim, padrão. Ele ligava a TV pra assistir o JN e acabou. Quando eu via ele discutindo com vocês viram o episódio de ontem, eu falei, cara, chegou em todo mundo esse negócio, foi maluco mesmo. Então, é um pouco isso. É uma ferramenta que ela pode emburrecer uma população se ela quiser. Sim. Sempre quem tem o meio de produção nas mãos tem pautas. Sim. Então,
Mas eu acho que hoje, de certa forma, se tornou um pouco mais democrático. E que ao mesmo tempo, né, Yuri, sim, tem essa questão da cultura de massa, mas que ao mesmo tempo tem uma potência danada de popularização de produções de cultura. O crescimento do nosso cinema, por exemplo, né, você levar uma série de produtos culturais de muita qualidade para a TV aberta é louvável pra caramba, né? E são brasileiros trabalhando, assim, a gente nunca pode esquecer também que é um mercado de trabalho. Quando você não tem a TV, essas pessoas vão trabalhar onde? Exatamente. Então tem um pouco isso, assim. E eu acho que as pessoas agora começaram a se dar conta do quão importante é o que você fala. E a mensagem que você traz. Então eu acho que hoje essa música continua atual, porque ainda ditam comportamentos, mas acho que sempre o mais importante é o olhar do telespectador. Quando você consegue fazer pensar por si o que você pensa daquela produção, uma produção burra pode te tornar mais inteligente, porque o fato de você pensar nela e por que ela não deveria existir é importante. Sim. E eu defendo também, eu vou insistir nisso, né, o quanto as coisas não precisam ser obrigatoriamente intelectualizadas, intelectualoides o tempo inteiro. Tá tudo bem, né, um momento de só lazer, né, só joga no lúdico, tá tudo certo. Cara, você tocou num ponto no começo da sua fala que eu queria trazer para uma outra área aqui da gente, Yuri. Além da literatura cultural, pessoal, existe também a literatura vestibular. E alguns alunos passam por aqui, Yuri, e se interessam pela área em que você trabalha, rádio e TV. Mas de vez em quando, cara, esses alunos se colocam diante de um dilema, por qual eu tenho muita dificuldade de dar um retorno para eles por não ser da área. Que eles vêm assim, cara, Vitor, eu quero muito fazer esse curso, mas eu fico me perguntando se existe a necessidade ainda hoje do curso superior na área. Se eu não estaria perdendo tempo, estou fazendo cursinho, 4 anos de faculdade, eu não tinha que estar trampando já? E eu passo para você essa questão, Yuri, que ela é uma dúvida mesmo assim, que eu tenho, cara. O curso superior na sua área, ele é importante? Para você, ele mexeu nas coisas mesmo, assim? Como é que você vê isso, cara? Cara, mexeu muito. Eu era um idiota antes de fazer o curso superior. Eu era completamente um idiota. Explico. Eu fiz 2 anos de jornalismo antes. Tá. Fiz 2 anos de jornalismo. Fez aonde? Fiz o Mackenzie. Tá. Foi me desiludindo e eu acabei saindo. Tá. Voltei pro cursinho. Engraçado, porque o cursinho foi um lugar onde eu fiz cursinho, cara, sei lá, 5 meses. Tá. Uma passagem rápida. Uma passagem rápida. Porque você para o curso e já entra no cursinho no mesmo ano, né? Então faz o resto do ano, é isso? Isso, porque eu não ia ficar sem fazer nada tanto tempo. Sim. É um pouco complicado. Nunca é bom você ficar sem fazer nada há muito tempo. Você vai fazer besteira. E aí eu fiz esses 6 meses. E o que foi importante foi a troca com muitos professores e alunos de entender algumas coisas que eu poderia fazer. Então eu falo, o cursinho para mim, dentro da sala de aula, não foi uma coisa que eu aproveitei da melhor maneira possível. Sim. Mas os relacionamentos que eu criei, a troca com professores, alunos, com entender o que os cursos me ofereciam, foi importante para eu falar, no meio do caminho, eu queria fazer cinema. Vou fazer rádio, TV e cinema. Porque era junto o curso, né? Sim. A gente se separava em algumas matérias específicas. Fui pra lá, e aí foi onde eu me descobri. E por que eu digo que eu era um imbecil? Porque assim... Muito carinhosamente. Muito carinhosamente comigo mesmo. Acontece uma coisa que você assiste e você tem acesso a pouquíssimas coisas antes do curso superior. Sim. Quando eu entro no curso superior, eu começo a estudar psicologia, comportamento de massa, Freud, Adorno, indústria cultural que a gente está falando, enfim, análise comparada, história do teatro, história do mundo na tua cabeça, né, bicho? Cara, sabe quando você
Pintor. Cara, Você não consegue digerir direito, né? Aquele bololô de informação que tá chegando. E foi um momento de êxtase, assim. Claro. Tipo, eu fiquei eufórico com aquilo. Falei, cara, como eu não conhecia isso? Sim. Como eu não conhecia, tipo, Glauber Rocha, como eu não conhecia isso? Cara, o que esses caras fizeram? E eu percebo que tudo isso que eu descobri naquele momento, essas coisas me colocaram no mercado de trabalho de uma forma que eu achava muito comum, o que eu sabia, porque eu fiquei 4 anos na faculdade, mas eu percebi que o mercado olhava para mim e falava, ele tem alguma coisinha. Tem um negócio diferente ali. Ele tem um negócio diferente. E aí, e por que eu digo isso? Porque, assim, muito sinceramente, minha carreira foi muito rápida, sabe? Tipo, e você acha que isso foi um ponto... E eu acho que foi isso, cara. Tá. Você consegue me dar um exemplo, Yuri, de maneira prática, assim, de como a questão da universidade, na hora do trampo, depois, nesse projeto rolou aqui, foi legal, eu ganhei essa parada em função disso? Eu consigo te dar alguns exemplos que você vai legal. ver como... Porque, assim, imagina que dentro de rádio e TV você pode ser tudo, né? Você é produtor, você pode ser diretor, você pode trabalhar em várias frentes. Sim. Eu fui diretor de um reality, e aí a emissora não sabia muito bem o que ela queria. Ela queria se aproximar dos personagens e tal, não sei o quê. E aí, na minha referência de faculdade, de câmera na mão, uma coisa meio cinema dos anos 70, cinema marginal, eu vi e falei, e se a gente fizer todo o doc com as câmeras na mão e com muito close, tipo, chegando o tempo inteiro pra você ver olhar, ver boca, não sei o quê. Mano, é isso. Cravou, né? Cravou. É uma coisa que eu estudei, que tava lá guardada em mim. E que você puxou na hora, legal. Que eu puxei. Outra coisa, a gente faz muito depoimento. A gente conversa com muitas pessoas que vão contar histórias pesadas pra gente, pra contar a história de vida delas, pra doc reality. Cara, quando você começa a entender um pouquinho aquele 1 ano que você tem, né? Eu fiz 1 ano de psicologia com uma das pessoas que eu admiro muito, que é a Maria Lúcia Homem. Nossa, eu estudei 1 ano com ela. Nossa, sensacional. Uou, jogou lá em cima, tá? Estudei com ela. Então ela dá esse curso pra rádio, TV e cinema lá na FAAP. Cara, 1 ano, você conversando com uma pessoa, você começa a ter uns cliques que é muito louco você falar, cara, isso aqui tem alguma coisa ligada na família dela. Então, por exemplo, tipo, tem um cara lá que não consegue parar de acumular coisa e não sei o quê. E aí dá uma sensibilidade diferente ali pra você perceber essas questões. E aí você pergunta, quando você era criança, como é que era? Aí ele falou, eu nunca tive muita coisa. Tá. E aí, então eu começo a guardar. E aí você começa... Ele nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha elaborado essa parada. Tá. E aí ele fala, será que eu faço isso? Então, porque eu não tinha em casa, então agora eu tenho tanto medo de perder que eu não jogo nada fora, e agora eu vejo um acumulador. Legal. Entende? Então... E até abre mais a pauta, né, pra vocês, assim, tirando coisas a mais dali que o cara nem tinha pensado antes, né? E aí o que eu vejo muitas vezes eu trabalho com pessoas que não fizeram o curso superior, que são ótimas para entregar alguns tipos de trabalho, Sim. Mas que às vezes você entende que não entrega essa profundidade que você poderia ter. Sim, sim. Então você vê que essas pessoas às vezes conseguem trabalhar na área, o que eu falaria para os seus alunos, você vai trabalhar na área. Se você vai conseguir crescer muito, não sei. Tá. Talvez exista uma limitação aí. Talvez exista. E, Yuri, eu boto uma fé, cara, que o seu trabalho ele seja essencialmente muito criativo. Eu creio que a criatividade ela não é inata, ela não vem do nada. Ela se constrói em cima de um repertório, de uma série de leituras de mundo que a gente faz. Então, nesse sentido, acredito eu, pelo menos, você vai me dizer se sim ou se não, o curso superior, pela forma como você falou dele, me parece um curso muito polivalente mesmo, né? Que atira para áreas diversas e tal, contribui muito com isso, né? Sim, porque é isso, você pode fazer a rádio e TV, pode fazer audiovisual e você cuidar de planilhas, de ordem do dia. Você tem uma parte mais burocrática também. Sim, claro. E você tem a parte criativa. E uma coisa que é muito importante, o audiovisual, para quem é mais criativo, ele é quase artístico. Explico. Imagina assim, o cara quer ser um pintor. Ele vai aprender a desenhar, ele vai aprender a pintar. O cara quer ser músico, ele vai lá, vai fazer a faculdade de música. Você vai trabalhar com
rádio, TV, cinema, teatro, porque você fazendo audiovisual, você pode trabalhar com o que você quiser dentro desse meio. Ele vai te dar as primeiras ferramentas para você ter o básico e aí você poder fazer o criativo, porque você só é criativo, o cara que é um chefe de cozinha, se o cara não souber o básico, ele não vai conseguir desconstruir aquelas coisas de, eu não sei o que desconstruído. Então, para desconstruir, às vezes você precisa saber como constrói. A subversão ela precisa nascer do entendimento da coisa enquanto coisa, né? Importante, sim. Yuri, você é um cara que passeia tanto pela TV quanto pelo streaming, né, em relação ao seu trabalho. Você está em uma coisa, está na outra. Tem diferença, assim, cara, em trabalhar numa mídia, em outra, ou não? Tá tudo meio que no mesmo bolo? O que você vê, cara, de pontos de contato e de pontos de distanciamento no trampo mesmo? No trampo mesmo, eu acho que o streaming hoje, ele é mais moderno. Em que sentido? No formato de trabalho. Porque o que acontece? O audiovisual fora do Brasil é muito mais uma profissão mais levada a sério. Ok. É isso, tipo assim, você vê a greve que os caras fizeram em Hollywood, tipo, parou. Gigante. É nesse sentido. Os streamings, eles já trabalham com uma cadeia de produção mais profissa. Assentada ali, regradinha, bonitinha e tal. Você ganha isso, você ganha aquilo, o teu trabalho, o teu escopo de trabalho é esse, não sei o quê. A TV ainda tá um pouco atrás, porque o mercado de trabalho ainda é um pouco, tipo, o Yuri tá aqui, ele faz isso, mas se precisar ele faz isso. Tá. Tem uma coisa mais no cambalacho ali, que acaba acontecendo na TV, que você não vê isso no streaming. O que pode ser muito gostoso, assim. Sim, tem pessoas que se dão muito melhor trabalhando dessa forma na TV aberta. Eu, por exemplo, adoro uma bagunça, adoro um caos, assim, adoro. Mas eu acho que o streaming, ele tem um direcionamento profissional mais correto. Acho que essa é a palavra, mais correto, assim. Por mais que você seja um PJ, porque o audiovisual hoje, a maioria das pessoas não são CLT. Então é uma coisa que você tem que saber administrar. Pelo amor de Deus, velho. Que o que a gente vê de jovem achando que ficou milionário em 6 meses e depois tá pobre. Isso deve acontecer de monte, né? O moleque se emociona, pega uns trabalhos legais, tira uma grana, fala, tô feito, torra tudo e já era. E, desculpa, eu desviei um pouco, mas eu acho que o streaming, ele tem uma coisa que é o seguinte, a TV é mais âmbito nacional. O streaming é mais global. O que eu acho, tanto na forma de trabalhar, como nas produções. O streaming, ele olha mais para o mundo. Tipo assim, o que está acontecendo no mundo? Agora o que está bombando, vocês devem estar vendo, o programa de pegação, confinamento, treta. Se você entrar em todos os streamings, eles vão ter um de férias com o ex, um Too Hot to Handle, tipo, algum de pegação o streaming vai ter. Casamento às cegas, esses programas de tendência global. Isso. Imagina um grande TT aqueles bagulho lá do Trending Topics, do Twitter. Imagina que... O que tá na trend, todo mundo sai fazendo. Isso é um inferno, assim. Porque pro profissional... Chega uma hora de esgotamento. Dá uma estafada, né? Fala, caramba, o que tirar daqui mais, né? Deve dar um trabalhão danado. Então tem isso, é um acontecimento global, que nunca tinha acontecido. As emissoras, elas acreditam muito mais na grade delas. Então, vamos supor, tipo, a Globo produz esse tipo de coisa, ela vai continuar produzindo. Não importa o que o SBT faça. Entendi. Eles entendem mais o mercado deles. Tem uma hora que quase falam assim, eu não vou competir. Até por mais tempo de estrada também, né? Você tem uma empresa mais assentada, com um perfil, acho que mais claro, né? E tem isso, né? Tipo, o streaming, um programa brasileiro, ele pode ser assistido em qualquer lugar do mundo. Então, ele se torna global. Ele anda muito lado a lado com as redes sociais, que é uma coisa que a TV tenta, mas o nicho fica no Brasil. Sim, é verdade. Outra dúvida que eu tenho, Yuri, dessa diferença aí, TV, streaming, me parece que é muito mais intuitivo entender a métrica do que seria um programa de sucesso na TV. Audiência, publicidade, né, e tal. E no streaming, como é que você sabe disso, cara? O que é a métrica de um programa?
Porque você não tem o Ibope da Netflix, pelo menos isso não se tem, mas, né, mas não se coloca de forma pública. Como é que rola isso, cara? O que é considerado um programa que vingou, por exemplo? Eu descobri isso no ano passado, cara. Conta. Pra mim foi muito louco. Eles têm a mesma lógica do cinema há muitos anos atrás. Então vamos supor, você tá assistindo aí, apareceu lá que vai estrear o programa XPTO na Netflix na quinta-feira. Tá. Na quinta-feira, todo streaming que você entra tem lá o top 10. Série, top 10 filmes. Aquilo é como se fosse a bilheteria do cinema. Quando um programa entra lá na quinta-feira e ele passa o final de semana entre primeiro, segundo, terceiro, continua a semana primeiro, segundo, terceiro, já era. É um sucesso. Já se começa a fazer a pré-produção da próxima temporada. Interessante. O Casamento às Cegas, que faz a produtora que eu trabalho muito, faz o Casamento às Cegas, que é um super sucesso na Netflix, é isso, tipo, cara, o Casamento às Cegas estreia, ele fica em primeiro durante uma semana. Já era. Tá, é um sucesso, prepara o próximo, vambora. Interessante isso, maneiro isso. O que deve gerar uma disputa interna meio danada aí, né? É que o que lá eles têm um sistema, e isso é diferente da TV. Eles são um padrão Globo pra cima. A maioria das emissoras não tem tanta estratégia. Tipo, eles sabem mais ou menos o que funciona, só que eles não se programam com tanta antecedência. A Globo vai fazendo. A Globo se antecipa muito, assim, tem todo um estudo. As streamings têm um planejamento, tipo, fora do normal, assim. Fora do normal. Eles gravam, isso aqui vai ser lançado em tal dia, tal hora, muito por conta de algoritmo. Sim. Então, eles entendem como lançar, que dia lançar, qual que é o melhor público. Então eles trabalham com uma inteligência artificial muito maluca. Maneiro. Cara, umas coisas que eu queria muito saber, jogar um pouquinho esse papo para um outro lado aqui, cara. A gente vive um momento de transformações sociais muito intensas. O mundo está mudando rápido. Em diversas questões, no campo do comportamento, a tecnologia e o quanto a tecnologia afeta o comportamento da gente, né? A gente inventa coisa, a coisa muda a gente. E me parece natural que os veículos de mídia lidem com isso de maneira muito até inerente, porque você está falando de comunicação, né? As coisas estão mudando, isso vai aparecer nos veículos de comunicação. Uma das coisas que eu percebo muito, Yuri, principalmente Netflix ali pra frente e tal, é o crescimento da pauta da diversidade, né? Dessa diversidade. Aquela questão muito da representatividade, por exemplo. Pessoalmente, eu olho para isso de maneira, para essa pauta, para essa questão, de maneira muito ambígua. Digo, a minha colocação sobre isso, eu não sei se você concorda. De um lado, eu acho muito importante que a gente tenha pessoas diferentes contando histórias a partir de pontos de vista novos, por uma razão muito simples. Eu adoro boas histórias. Boas histórias, elas vão chegar a partir de fontes diversas. Pessoas diferentes, têm pontos de partida diferentes e vão trazer novas histórias. Quando pessoas muito parecidas produzem histórias, tendem a produzir histórias muito semelhantes. Por outro lado, eu tenho um pouco de medo, Yuri, da gente criar o token, sabe? Da gente criar o LGBT de prateleira, né? A moça negra de prateleira, como se isso funcionasse como uma espécie de subterfúgio para ignorar toda uma realidade que está para além disso. Entende o que eu estou te falando? Como é que você lê essa questão da representatividade, da diversidade, não na questão do programa A, B, C ou D, mas no trabalho? Existe, de fato, Yuri, uma preocupação com isso na formação de equipes, por exemplo, na elaboração de programas? Sim ou não, cara? Como é que é?
Cara, isso é uma mudança muito grande. Eu concordo com você, ainda em alguns lugares é ambíguo, esse sentimento é um pouco tipo, você fala, meu, será que estão fazendo porque precisa? Será que estão fazendo, sabe, quase bater a meta? Tipo, Coloca uma mulher aqui, coloca uma coisa meio nesse sentido, né? Esquisito, né? Às vezes eu tenho essa sensação, mas os clientes falarem, a gente quer, tem um lado muito bom. Porque às vezes tira a gente da preguiça. Legal. Qual que é a preguiça? Eu sei que o Vitor trabalha bem comigo. Vou trazer o Vitor. Eu sei que fulano trabalha bem comigo. Vou trazer fulano. Eles pesarem a mão nisso, eu acho legal, porque eu comecei a abrir meu olhar. Falei, em que sentido? Como assim? Quem tem fora da minha bolha para eu contratar? Tá. Para eu trazer? A busca por essa pessoa, ela tá. E ter chefes mulheres me mostraram como também... eu não estava acostumado a lidar. É muito louco, porque a TV é um mundo muito masculino. Ter uma chefe mulher, você... Sabe? Tipo, então, ele me trouxe uma sensibilidade que, cara, é importante alguém forçar a mão. Porque, realmente, se não forçar a mão, as pessoas vão no fácil. Sim. No fácil, no sentido assim... E o fácil é o mesmo, né? É o mesmo. E parece que a presença de uma diversidade na produção, em quem está tocando a coisa... ela permite uma sensibilidade para diferentes questões, né? E isso que você falou, a produção ali vai procurar, mas tem um filme que foi indicado ao Oscar que conta exatamente sobre isso. É um escritor... Nossa, como é que é o nome? Ficção americana. Ficção americana. Eu gostei demais desse filme. O ficção americana e é por isso que é bom estudar. Porque nos estudos são onde chegam, às vezes, esses... Assista a ficção americana, filmaço, tá? Filmaço. Tava no Oscar, descendo um Oscar que eu achei muito bom, aliás, tá? Filmes bem, bem legais. Muito filmão esse. Junto com Pobres Criaturas, nossa, uma leva boa. Anatomia de uma Queda. Anatomia de uma Adorei Queda. esse filme, eu falo pra todo mundo. Mas eu acho que tem 2 pontos aí. Voltando só numa coisa que é uma discussão que eu já tive muito, porque eu acho que o que acontece, você trazer, imagina um mercado machista que nem o do audiovisual durante décadas. Sim. O que eu sinto muita falta, e acho que isso é um ponto de atenção para todas as gerações que vierem a trabalhar nisso, é que às vezes eu acho que essa coisa de colocar uma pessoa lá por ela ser mulher, por ser gay, às vezes coloca uma pessoa que não teve oportunidade, talvez, de estudar. E essa correria, voltando àquele ponto de ambíguo, para mim é perigoso, porque às vezes você ferra uma pessoa... Sim, entendo, concordo. Que eles simplesmente jogam lá. Então, o que eu, numa reunião que a gente teve com várias pessoas que pensam audiovisual, pessoal de streaming, falei, cara, eu acho que vocês tinham que começar a dar bolsa para as pessoas. Como assim? Eu falei, ir em colégio público e pegar pessoas e dar bolsa. Se vocês querem que essas pessoas se tornem diretores, não sei o quê, a gente tem que investir na base. E só queria trazer esperar o camarada chegar pronto, né? E só queria trazer esse ponto porque eu acho que como vocês trabalham com educação, Sim. Eu acho que é uma coisa que todo mundo que assiste, que está assistindo, talvez devesse entender que não dá para concorrer pau a pau, entendeu? Sim, claro. Então, assim, quando a empresa escolhe quais são as pessoas que ela quer colocar dentro desse leque de diversidade, às vezes eles não colocam entendendo que essa pessoa pode não estar pronta porque as condições que ela veio não deixaram ela pronta. Ela não teve um ensino superior, talvez. Então, o que acontece é colocar essa pessoa na fogueira num trabalho que eles exigem como se fosse um profissional que tenha cursado a melhor faculdade do mundo. Só que a gente sabe que a realidade no Brasil não é essa. Então, algumas coisas que eu trago para eles é tratar o problema de baixo, porque senão eu acho que pode cair um pouco nesse lugar de que fica parecendo de que é uma vitrine. É para mostrar que a gente cumpre todas as cotas do que é correto hoje em dia numa fábrica. Mesmo porque, né, Yuri, e ver se eu entendi legal o que você falou, o colocar por colocar, ele é preconceituoso também. O critério precisa ser o critério da qualidade. Para que mais qualidade apareça com mais diversidade, é fundamental que a gente busque minimamente aparar essas arestas aí de dificuldades, de uma discrepância de oportunidade. Acho que é meio por aí, né? E se você for pensar, eu não posso falar por outros trabalhos, mas
O audiovisual, eu acho ele diferente de outros trabalhos, porque assim, você tem muita mulher LGBTQIA+, tá super... Mas a questão pessoas pretas dentro do audiovisual, cara, uma coisa bizarra. Porque é um recorte de renda, né? É Um isso. recorte de renda, oportunidade de estudo, curso superior, isso pesa demais, claro. Eu não conheço um diretor... Não é sobre menos talento, é sobre menos oportunidade. São coisas diferentes, sem dúvida. O que acontece a TV vem de uma escola muito machista que nunca escuta as mulheres. Então, tipo, as mulheres nunca estão em cargos de poder. E sempre, em rádio e TV é uma coisa muito bizarra, porque as mulheres sempre cuidam das finanças e os homens são mais artísticos, o que é uma bobagem, mas assim, acontece. É muito louco. Caramba. É muito louco. Nesse sentido, Yuri, falando de, essa galera que tá aí há um tempão, como é que tá o mercado pra área, cara? Como é que tá, assim, pro moleque que vai entrar nessa seara, que tá interessado em rádio e TV? Tem trampo pra ele, cara? Tem. Tem. Eu hoje sinto muita falta de ter pessoas jovens para contratar. Eu acho que tem um problema geracional, assim, que... Como assim? Cara, hoje eu acho que o adolescente, posso falar isso porque tem uma filha que tá com 20 anos. Meu Deus, tá. Eu acho que tem uma coisa de que ele acha que ele tem que ser a estrela, o protagonista. E no meio audiovisual, isso é muito fácil de se confundir. Então, vamos supor, o que eu vejo quando eu contrato pessoas mais novas, o deslumbre e a vontade de estar na frente da câmera superam a vontade de trabalhar. E me parece que tenha que ser um trabalho muito cooperativo, né? E você precisa ceder, né? Você trabalha em equipe. E isso é difícil. Então, assim, a gente tem um caso que a gente estava fazendo um programa lá com a Ivete. Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo. E aí... A Ivete. Minha tia, Ivete. Não, é a Ivete Sangalo. Beleza? E tava fazendo um programa com ela. A tia Ivete, meu. Pior que eu só fazia a parte comercial ainda. Entrei num bico lá, fui fazer um freela. Mas aí eu tinha uma pessoa comigo que ela tinha que conversar com o pessoal da marca, não sei o que. Ela tinha que correr atrás de um monte de gente pra produzir umas coisas. Meu, fantasia... Cara, eu chegava e falava, cadê fulana? Cara, não acho fulana, não sei o que, não sei o que. Cara, um desastre, 3 meses, de cabelo em pé, tipo, cara, sem saber o que tava acontecendo. Entro no Instagram da fulana, foto com Ivete, foto com não sei quem, foto com não sei quem, com todos os artistas. Aí eu começo a olhar e falo, isso aí foi no dia que eu tava procurando aquela coisa. Desgramada. E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas entravam nesse modo. E outro problema, a rádio e TV é um mundo muito assertivo e rápido. Tipo, tem um senso de urgência o tempo inteiro. Os prazos são ontem, tem que entregar. E eu acho que essa é uma geração que não tá tão resiliente. Só que no sentido de, tipo assim, fiz alguma coisa e não é boa. Eu aprendi, eu acho que é uma coisa que na profissão você tem que aprender, que tem uma hora que você vira, amassa o papel, joga fora e começa do zero. Tomar pancada é parte de qualquer trabalho, né? Vambora. E vambora. Sim. E eu acho que um jovem hoje que se dispõe a entrar no mercado, tirando a vaidade de lado e sabendo, tipo, cara, tem coisas que eu vou fazer que vão achar massa, tem coisas que não vou fazer. Eu acho que essa pessoa pode ter um sucesso muito, muito grande no mercado de trabalho, porque, assim, eu sinto essa falta. Eu acho que uma pessoa hoje com 20 e poucos anos, chegando com sangue nos olhos... Energia pra fazer a coisa. Energia, criatividade, vontade... Uma linguagem diferente, porque acho que tem isso também, né? Quando você fala desse gap geracional, você falou assim, cara, uma galera mais velha que tá hoje, tem uma questão de linguagem mesmo, né? Eu tava batendo um papo com uma turma nossa aqui de texto, eu sou de texto, tá, gente? Redação. E eu discutia um tema da FUVEST, um tema de texto do vestibular da FUVEST, de 2022, as várias faces do riso.
E aí, batendo um papo com a Sala, uma das coisas que veio é como aquilo que faz a gente achar graça das coisas também tem uma quebra geracional. E eles entraram muito na cultura do meme. Falou assim, pô, eu mostro um meme pro meu vô, ele acha que é sério. Aconteceu isso mesmo com o moço? Não, vô, é meme. Bacana isso, tem um frescor juvenil, tem um tipo de humor, tem um tipo de linguagem que, penso eu, que o pessoal de rádio, TV, de mídia, se você não consegue pegar esse moleque aí com seus 20 e poucos anos, você perde um pouco, inclusive, o contato com esse público, não? Cara, eu vou dar um exemplo que eu fui engolido, assim. Tipo, eu fui fazer um tempo pra uns TikTokers, e aí tinha uma menina de, tipo, sei lá, 20 e poucos anos, e aí ela me falou da Terceira Guerra Mundial. Uou! E aí eu falei, que Terceira Guerra Mundial? Aí ela falou, Brasil e Portugal. Nossa, esse eu peguei, eu não tô tão velho assim, tá? Quem não entendeu, entrou na mesma situação que eu. Eu falei, o que é? Ela falou, é minha tese de não sei o que, de conclusão de curso. Eu falei, É a guerra mística, né? É a guerra de meme. Muito jovem, eu tô ligado nessa história. Mano, você é muito jovem. Existiu uma guerra no mundo e eu não sabia. E aí eu vi o que acontecia. Olha que louco, a equipe foi formada comigo, com ela, e não tinha uma hierarquia, né? Tá. Mas é o quê? Eu trazendo o conhecimento de reality show, de TV, para fazer o programa de TikTok, mesmo, a expertise, da coisa. E ela trazendo a linguagem. Tá. Porque nenhum dava conta de fazer os dois. Claro, Eu não tinha linguagem e ela não tinha expertise. Então, imagina o jovem hoje que fala, eu vou fazer audiovisual. Pô, ele tem a linguagem e ele vai conseguir o expertise. Nossa, ele sobra. Ele não precisa me contratar, você vai ganhar meu cachê, mano. E não é um cachê ruim, é ok. Legal, mas... Cara, é muito massa mesmo, assim. E eu queria fechar, Yuri, para poder, né, fechar com você. Eu não queria fugir do clichêzão, mas eu acho que ele é muito útil. Praia ou campo? Oi? Praia ou campo? não vou tão longe assim. Eu não vou tão longe assim. Que conselhos que você daria para um moleque, tá? Para uma menina, para um rapaz que tá pensando em entrar no curso, assim? O que você diria para essa pessoa? Cara, vai por aqui que aqui é boa. Cara, eu acho que a universidade é um ótimo caminho, assim, sem sombra de dúvida, eu acho que é um caminho ainda muito válido e procuraria universidades que eu tive uma grata sorte, assim, mas e depois eu fui perceber, pô, quando eu era moleque, como eu fui idiota de não pensar nisso, mas é isso, eu dei sorte de estudar com pessoas que nem a Maria Lúcia, o Pondé, uma série de professores de história da arte. Bacana. Que foram muito legais e que às vezes eu acho que isso não é tão explicado a importância. Então assim, pô, você vai fazer um curso, procura quem são os professores, que nem eu sei que o Pondé é da PUC, acho que ele tá lá até hoje, na FAP também, mas procurar professores que possam te agregar esse olhar de refinamento de estética, de coisas que eu acho que no final das contas, essa troca que você tem durante esses 4 anos de universidade, eles te oferecem uma possibilidade de você ser mais criativo. Então eu acho que muito mais do que o nome da faculdade, eu acho que você procurar o corpo docente assim da coisa é um caminho muito legal. Se envolver com pessoas que tenham grupos de cinema, acho que isso é uma coisa que eu só fui perceber na faculdade, eu poderia ter crescido muito antes. Cara, vai em museu, vai em teatro, vai beber na fonte, né, vai cara? Conhecer, cara. Porque eu acho que assim, ou você vai se apaixonar ou você vai desencanar. Ganhar que não é a sua mesmo e já se você se apaixonar, o resto todo é tipo, você vai fazer coisa que você não gosta, você vai fazer coisa que você gosta, mas eu acho que uma coisa importante para todo mundo que vai fazer rádio e TV, e eu tava falando isso pro Vitor, que quando vocês me chamaram para esse papo, foi uma coisa que eu só refleti quando vocês falaram sobre isso. Eu acho que rádio e TV tem uma coisa assim, que é um lugar muito artístico para pessoas que querem se expressar muito, e eu acho que você tem uma possibilidade de fazer um pouco de tudo. Explico um pouco melhor o que é. Cara, você faz durante 3 meses um programa de gastronomia. 3 meses depois você tá fazendo um programa de música. Para outro rolê, outro lugar. 3 meses depois você tá no interior descobrindo os indígenas, os povos originários que fazem não sei o...
Cara, a sua vida, ela vira uma aventura Sim. e é um tesão de, tipo, quase você falar, cara, o que eu vou aprender? Você se livra de muitos preconceitos, sabe? Isso deve ser uma delícia, sim, sem E dúvida. isso é um tesão porque você vai ficando mais... Você se sente mais jovem, porque Claro, você tem sempre um tá frescor ali, né, o tempo todo. Então, às vezes, você tá fazendo mais do mesmo, então eu falo, cara, eu nunca trabalharia num banco, tá ligado? Eu quero poder me vestir assim, eu quero poder ir trabalhar de saia, de maquiagem. Eu quero um lugar assim e eu quero um lugar onde eu encontre, tipo, histórias malucas e viaje pra coisas malucas que eu falo, cara, como eu me enfiei aqui. Se você gosta dessa aventura, cara, cai pra dentro de audiovisual que você vai conhecer muita gente louca, velho. Pra cima deles, passarinho. Yuri, sensacional, cara, valeu mesmo, muito bom esse papo. Espero que a molecada se amarre bastante, que você que tá assistindo da onde for, ouvindo a gente de casa, correndo na praia, né, intervalo aí do busão, não sei, tenha gostado bastante como a gente aqui gostou, sem sombra de dúvidas. Yuri, obrigado demais, cara, ter topado o convite, tirar um tempo da sua semana para isso, beleza? Aliás, pessoal, importante fazer aqui essa errata pública aqui, tá, gente? A produção, tá, que tá aqui atrás da câmera aqui, comeu uma bola danada hoje, cara, porque, ó, não trouxeram a caneca, porque essa caneca que tá aqui, gente, é a cinematográfica, tá? É a que fica aqui, mas tem a caneca de presente do convidado que vem bater um papo com a gente. E a do Yuri simplesmente não veio. Se eu fosse ele, eu enfiava essa aí no bolso e saía andando. E foi assim, uma sacanagem o que aconteceu. A caneca do Yuri vai chegar, a gente vai entregar para ele. Não vai ter Yuri sem caneca no podcast da Litera. Por favor. Pessoal, se você gostou desse papo, acompanha a gente, curte a gente nas mais diversas redes, no YouTube, no seu agregador de podcast. Tem muita conversa legal para vir por aí. Escuta a gente, ó. Vem pra Litera, vai ser tudo muito bacana por aqui. Tchau, tchau, pessoal.